Bom, pessoal, agora a gente vai falar ali um pouquinho sobre a nossa estratégia de cadência de atividade. Então, é muito comum você aí que está atuando diretamente com todo o ecossistema de CRM, né, ter um controle ali também das tarefas que seu time está tendo, olhando ali para a parte operacional mesmo de entrega e até mesmo para poder não perder o time ali do lead com relação à parte de negociação, fechamento e tudo mais. Então, bora lá, sem mais delongas, compartilhar a tela para a gente poder começar o nosso game aqui. Então vamos lá, pessoal. Para poder seguir aqui com o nosso bate-papo sobre as nossas tarefas, a gente pode criar cadências de acordo com cada etapa do seu funil. Então vamos dar um exemplo, né? Um lead entrou em contato. Então o Nicolas aqui está na etapa de lead. Então eu posso vir aqui e definir etapas para o nosso time interno. Então eu venho aqui tarefas com lead, por exemplo. E aí eu posso vir aqui e definir ligação para validação de primeira reunião. Suponhamos que seja essa, ou de uma visita na loja, né? Ou de uma visita na loja. São duas referências aqui que a gente pode estabelecer. Então, qual que é o prazo? Quantos dias eu preciso de realizar essa tarefa? A gente pode colocar aqui um dia. Qual que é o tipo de atividade? É uma ligação nesse caso, né? Deixa eu só remover aqui espaço. Beleza. E aí a gente pode salvar. Então, o que acontece? Aqui, o time que é o responsável por essa tarefa pode vir aqui e dar um check. Automaticamente, essa tarefa vai ser considerada como concluída, né? Então, é assim que a gente cria toda essa estratégia aqui de tarefas, tá? Além da gente conseguir fazer isso por essa etapa, aqui embaixo, por funil, então aqui, ó, por exemplo, na lead qualificado, a gente pode definir uma outra atividade também. Então, que seria, vamos colocar aqui, por exemplo, perguntas de qualificação. Então, quantos funcionários, estado, por exemplo, a gente pode definir aqui qual o estado do lead, não sei quais informações a gente precisa de ter ali para poder validar ali, para que a primeira reunião seja acontecida. Então, ele tem quantos dias para poder executar essa atividade? 3 dias. Qual que é o tipo de atividade? Mensagem, pode ser aqui, por exemplo. Então, nessa etapa, ele tem que fazer essa atividade. E o que é legal, tá, pessoal? Então, quando você volta aqui, ó, você vai perceber que em grande parte aqui dos leads, se a gente for pegar aqui esse lead aqui, ó, o Lorenzo, tá vendo que ele tá, o Ícaro, tá vendo que ele tá zerado aqui de atividade, ó, sem atividade agendada? Então, o que acontece? Porque a gente não agendou nenhum tipo de atividade para ele, mesmo ele estando aqui, ó, em negócios e tudo mais, nenhuma das etapas aqui a gente fez nenhum tipo de atividade. Então, aqui em atividades, a gente pode criar um lembrete. Então, quem que é o responsável por essa atividade? Pode ser o próprio Ícaro, ou você como administrador pode definir também para que uma outra pessoa possa fazer essa atividade, né? Então, vamos colocar ali, por exemplo, confirmação de proposta. Pode ter um item. Você pode definir aqui um arquivo, um documento, um arquivo e validar. Ícaro, que é o caso ali do nosso atendente, né? Responsável é o Ícaro. Ícaro, por favor, validar a proposta acima. Cliente é relevante para nós, por exemplo. E proposta ficou errada aqui, não tem nada não. E aí você cria essa atividade. Então, opa, tem uma atividade agendada para a gente aqui para o dia 23 às 15h31. Então, beleza. Então, quando a gente for vir aqui, ó, e olhar para o Ícaro, já tem aqui para a gente, ó, próxima atividade, daqui 2 horas. Então, a gente já tem aqui o Ícaro como uma atividade agendada. E aí, o que eu posso fazer? Posso vir aqui e marcar a atividade como concluída. Então, cheque na atividade. Então, a gente consegue acompanhar tudo por aqui, além de ter toda a etapa aqui também registrada para você acompanhar como que está o deadline dos atendimentos no histórico também, tá bom? Então, olhando para a parte de atividades, seria exatamente por aqui para poder te apoiar. E aí, o que acontece? Aqui no nosso dashboard, você vai estar acompanhando tudo. Por exemplo, o volume de atividades que foi efetuado, igual a gente acabou de cadastrar as duas. Ó. Qual foi o responsável que executou, foi quem? Foi o Ícaro? Então, beleza, vamos ver como é que está a produtividade do Ícaro. Vamos olhar como é que está a produtividade, por exemplo, das APIs de atividade. Ó, não teve atividade realizada. Então, é aqui que você vai estar acompanhando ali em nível de gestão também toda a parte de operação. Qual foi o volume de conversa que o Ícaro ali, que as API fez? Qual foi o volume de conversas que o Ícaro fez? Ó, tá zerado. Pô, então, produtividade baixa. Então, é aqui que é uma forma de você acompanhar em tempo real como é que está sendo toda essa parte dos atendimentos e das atividades também, tá? Então,
É isso aí sobre a aula de hoje, tá, pessoal? Então é isso aí. Sobre o nosso bate-papo de hoje aqui, falando sobre atividades, é assim que você vai fazer para fazer todo o acompanhamento e produtividade do seu time, comercial, SDR, pré-venda, enfim. Então, espero que tenham gostado e bora para o próximo vídeo.